Olá, meus amados irmãos, que alegria estarmos juntos nesta quarta-feira para celebrar ao Senhor nosso Deus. Este é mais um culto promovido pela Igreja Batista da Capunga, juntamente com as suas congregações em Areias, Janga e Nova Tiúma. Queremos dar boas-vindas a todos vocês que nos acompanham pela internet e pela Rádio Evangélica FM, desejando que a graça e a paz do nosso bom Deus sejam abundantes sobre vocês e suas famílias. Que Deus seja honrado e glorificado neste culto e cada um de nós sejamos grandemente edificados através de todas as partes deste culto. Amém. Vamos fazer a nossa leitura bíblica que se encontra no livro dos Salmos, capítulo 37, do verso 37 ao verso 40, e assim diz a palavra do Senhor. Observe aquele que é íntegro e reto, porque o futuro dele será de paz. Quanto aos transgressores, serão todos destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a fortaleza deles em tempo de angústia. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Amém. Vamos orar, feche teus olhos, baixe sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que aqui nós temos de juntos cultuarmos o Senhor. Colocar, Senhor, diante do Teu altar, diante do Teu trono, as nossas vidas, Pai, render louvores a Ti, porque só Tu és digno, Senhor. Que a Tua palavra fale poderosamente aos nossos corações, que o Senhor receba o nosso louvor, que seja fruto, ó Deus, de lábios puros, de corações íntegros diante do Teu altar. Senhor, muito obrigado pelo Teu cuidado, por tudo que o Senhor tem feito por nós e pelo Teu Filho Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Meus irmãos, em nosso momento informativo, gostaríamos de lembrar os irmãos que as programações da nossa igreja elas estão acontecendo em nosso canal do YouTube todo domingo às 10 da manhã e também às 19 horas e também na quarta-feira às 20 horas. Queremos também dizer aos irmãos que o nosso culto presencial domingo de manhã retornou. E hoje, após a live, estaremos disponibilizando mais uma vez o link de inscrição. Para a nossa juventude, todos os sábados, às 19 horas, também retornamos com o nosso culto presencial. E também hoje estaremos liberando o link para inscrição para o próximo sábado. Também lembramos aos irmãos da nossa equipe de aconselhamento, dos nossos pequenos grupos, que estão acontecendo de forma online, das nossas reuniões de oração que têm acontecido através do Google Meet, todos os dias de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã e às 18 horas. Para entrar em contato conosco, para solicitar os nossos links, ou se você quiser também aconselhamento, quiser entrar em um pequeno grupo, fale conosco através do WhatsApp que aparece agora na sua tela.
Para mais informações da nossa igreja, esteja olhando em nosso boletim que está disponível em nosso aplicativo e também no site da nossa igreja. Que Deus continue abençoando as nossas vidas, a nossa família e todo o nosso trabalho, porque sabemos que o nosso trabalho no Senhor, ele não é vão. E que Deus te abençoe grandemente. Amém. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Em nosso momento de dedicação dos dízimos e das ofertas, vamos estar lendo o que nos diz Provérbios no capítulo 3, do verso 9 ao verso 10, e assim diz a palavra do Senhor: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Que na nossa vida possamos honrar o Senhor sempre com as primícias de toda a nossa renda. Então, para transferir o seu dízimo ou a sua oferta, você pode estar tirando uma foto ou um print dos 5 principais bancos que a nossa igreja utiliza e que estão aparecendo agora em sua tela, e está enviando a sua contribuição, que pode ser o seu dízimo, a sua oferta
ou uma oferta específica para a compra de cestas básicas. Também pedimos aos irmãos que retomem as suas contribuições para o centenário, porque com certeza Deus já tem feito grandes coisas em nossa igreja, no meio do nosso povo, e queremos agradecer a cada irmão que permanece fiel ao Senhor nas suas contribuições. Que possamos sempre, através da nossa fidelidade, das nossas atitudes, agradar ao Senhor nosso Deus, que tem sido extremamente generoso e bondoso para cada um de nós. Que Deus continue abençoando a nossa igreja e que após enviar a sua oferta, o seu dízimo, você também envie o comprovante para o e-mail ofertas@capunga.org.br e nesse e-mail você vai descrever qual é a destinação do valor que você está nos enviando. Que Deus te abençoe ricamente. Amém. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos colocar diante do Senhor não somente as nossas vidas, não somente o nosso tempo, mas também o nosso recurso, como prova da nossa fidelidade a Ti, Senhor, confiando que da mesma forma como o Senhor prove tudo que nós necessitamos nesse mês, o Senhor também proverá para o próximo mês. Nós dedicamos, Senhor, as nossas vidas ao Senhor, o nosso trabalho, todo o nosso esforço, Senhor, nós sabemos que tudo vem de Ti. Por isso é com muita alegria, Pai, que dedicamos todos os dízimos, todas as ofertas que foram colocados diante do Teu altar. Continua abençoando o Teu povo, continua dirigindo a Tua igreja e faz de nós, Senhor, aquilo que Tu queres. Fala aos nossos corações, assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos, graça e paz. Muito boa noite a todos. Eu estou muito feliz em poder estar aqui com os queridos, depois de algum tempo em que a gente não se vê, não é? Quero dizer que nesse tempo todo, nós da Congregação Batista Luz da Vida estivemos orando pelos trabalhos da nossa igreja, os trabalhos da nossa congregação, mesmo em tempos de pandemia. E quero agradecer imensamente ao pastor Marcos Galdar pela oportunidade que está nos abrindo aqui de poder partilhar a palavra de Deus com os queridos irmãos no culto de hoje, nesse culto de oração que é tão importante para a vida do crente, que é tão importante para a nossa caminhada. Hoje é um dia especial para mim, para minha família também. Quero fazer esse pequena parte aqui. É aniversário do meu filho mais velho.
não é? É uma alegria muito grande estarmos comemorando os 17 anos do nosso filho primogênito, Antônio Neto. Louvamos a Deus por isso também. Quero fazer ainda aqui uma colocação, dar uma palavra de agradecimento ao nosso pastor Roberto, que esteve conosco no último domingo, pregando a palavra de Deus, estando conosco em comunhão com os nossos irmãos. Estamos voltando gradativamente às atividades da congregação, com um culto apenas durante a semana e uma reunião de oração rápida na quinta-feira, mas estamos felizes porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. E também quero deixar aqui uma palavra de gratidão à Igreja da Capunga pela bênção de ter nos enviado aquele totem para que nós possamos utilizar e dispensar álcool gel para os irmãos que estão chegando, os nossos visitantes, assim como o termômetro, o tapete sanitizante, o tapete secante, álcool que chegou lá, todo o aparato de higienização da igreja, não é? Para atender, não é? As determinações do decreto estadual. Portanto, nós somos muito gratos à nossa querida Igreja da Capunga por todo este apoio que tem dado à nossa congregação. E eu queria, nessa noite, queridos, orar com vocês inicialmente, mas queria pensar com vocês na ideia de que nós precisamos ser árvores de bons frutos. Árvores de bons frutos. Feche seus olhos e vamos orar. Pai eterno, nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos, ó Pai, pelas tuas imensas misericórdias que são derramadas sobre cada um de nós, que se renovam a cada dia, ó Pai, nos transformando em todo o tempo e fazendo com que nós, ó Pai, brilhemos à luz de Jesus. Salguemos esse mundo, ó Pai, assim como teu Filho, nosso Salvador, Senhor Jesus, propôs no seu sermão ser luz e ser sal, temperando este mundo tão tenebroso, Senhor, tão diferente, ó Pai, do teu propósito inicial. Ó Pai, queremos te pedir, ó Deus, que nesse momento tu possas falar ao coração de cada um de nós, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, para que nós entendamos o quanto é importante, ó Deus, o quanto é abençoador sermos árvores de bons frutos. Fala, pois, ao coração do teu povo, ó Deus, é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, abra sua Bíblia no Salmo capítulo 1. O Salmo capítulo 1, nos seus 6 versículos, ele nos leva a meditar a respeito de como eu devo me portar. Quem é realmente o homem bem-aventurado? Como se porta? E o que é ser uma árvore plantada junto a ribeiros de águas? No que pese ser um salmo muito curto, pequenininho, com 6 versículos, ele é extremamente profundo e nos leva a fazer imensas reflexões das nossas vidas e como nós estamos vivendo. Diz assim a palavra de Deus, Salmos capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo próprio. As suas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no dia do juízo, ou no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Eu queria que você pensasse comigo que este salmo é um salmo também de sabedoria. É um introito, por assim dizer, do livro de 150 capítulos. E se mostra tão grandioso quanto todo o conteúdo de todo o livro. Porque fala de pessoas,
fala das suas vidas, de como se devem comportar justos e ímpios, como se comportam justos e ímpios, os seus caminhos, as suas escolhas, os seus destinos, as suas decisões e as consequências eternas de todo este viver que estas duas figuras aqui postas vivem. Se nós fizermos um paralelo deste texto que nós acabamos de ler com o texto do profeta Jeremias no seu capítulo 17, nós também poderemos verificar que ele também fez a mesma analogia que fez o autor dos Salmos, capítulo 1. Quando fala a respeito do castigo de Deus sobre a nação de Israel em função do pecado. A partir do verso 5 ele diz assim: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos e desertos, na terra salgada e inabitável. E aí no verso 7, Jeremias troca de figura e diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja sua esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha sempre fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Portanto, a mesma analogia usada pelo autor do capítulo 1 de Salmos é a ideia trazida também por Jeremias. A ideia de que o justo viverá debaixo da provisão de Deus em todo o tempo. A ideia de que o ímpio perecerá, viverá em terra infértil, seca. Assim, Jeremias compara a pessoa que experimenta a sequidão da esterilidade, a tristeza da certeza da solidão, a ideia de ser arbusto solitário no deserto, com um homem feliz e abençoado que ele descreve dos versos 7 e 8 do capítulo 17. A diferença quanto à atitude é a confiança depositada na pessoa de Deus. Esta diferença se dá no depósito da confiança que se coloca aos pés de Deus, onde o resultado é exatamente a diferença entre o ser arbusto fincado em terra seca, improdutível, em área desértica, com uma árvore plantada junto a um ribeiro de água perene. E que, mesmo no mais severo tempo de verão, é capaz de dar o seu fruto e de dar muitos frutos. É capaz de ser verde e de frutificar. Por isso eu gostaria que nós pudéssemos, nessa noite, meditar a respeito de duas questões. Sabendo que esse salmo que nós acabamos de ler, capítulo 1, se divide em dois grandes blocos. É importante que nós entendamos que do verso 1 até o verso 3 nós encontramos recomendações para a felicidade. Como é que nós vamos ser a árvore plantada junto a ribeiros? Do verso 4 até o verso 6 é a realidade daqueles que vivem longe da perspectiva de Deus, que não consideram o Senhor nos seus caminhos, que não entendem o favor do Senhor e a sua necessidade de assim viver na dependência de Deus. Portanto, vivem sem a bênção de Deus. E aí, eu quero me aprofundar um pouco com você agora dos versos 1 ao 3. As recomendações, conforme eu disse, para a felicidade. E a ideia do verso 1 é exatamente tratar do homem bem-aventurado, do homem que é muito feliz, do homem que em si traz a felicidade que só é posta, só é dada, só é concedida pelo nosso Deus. Todos nós sabemos o que é ser bem-aventurado. Ser bem-aventurado é feliz, viver bem e debaixo do favor do Senhor. Porém, o versículo 1 é detalhista em falar de ímpios, pecadores e escarnecedores. Parece que o salmista fez questão de trazer
esta escalada de situações, ou essa perspectiva de que ímpios, pecadores e escarnecedores podem qualificar as pessoas de maneira diferente. E eu entendo que seja assim. Ímpios são pessoas que desobedecem à lei de Deus. Era assim que era entendido pelo autor do salmista. Era assim que vivenciava-se a ideia daquele que era ímpio. Eram pessoas que eram excluídas da comunhão da comunidade de fé. Eram pessoas que simplesmente estavam apartadas da comunhão dos seus irmãos, dos seus pares e especialmente, sobretudo, da comunhão com o Senhor Deus. Pecadores, por sua vez, são as pessoas que têm o hábito de pecar, têm a prática do pecado em suas vidas, assim, de maneira muito ferrenha, têm uma relação, ou vivem uma relação muito próxima, por assim dizer, íntima com o pecado. Por fim, os escarnecedores são as pessoas que de forma sistemática e de forma deliberada zombam e ridicularizam a palavra de Deus, a lei de Deus, ridicularizam ao Senhor. Portanto, por isso que ele inicia o salmo dizendo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não se detém no caminho dos pecadores. Porque são pessoas que desobedecem à lei de Deus, que têm intimidade profunda com o pecado e que zombam de Deus. Percebam que essa classificação, queridos irmãos, ímpios, pecadores, escarnecedores, andar, deter-se e assentar-se, são, na verdade, uma progressão de comportamento no relacionamento que pode levar os servos de Deus a se influenciarem, a começar a imitar aqueles que desprezam a lei de Deus, que desprezam a sua palavra, substituindo a vontade de Deus em suas vidas por seus próprios caprichos e desejos. Os homens que tomam o cuidado de guardar esse princípio no coração, de guardar o princípio deste verso no seu coração, na sua vida, na sua caminhada, evitam em todo tempo a realização de alianças com pessoas assim, ímpios, pecadores e escarnecedores de Deus, que pode levar a estes conceitos a assimilação na mente das pessoas, na mente do povo de Deus e, em último estágio, a rejeição à palavra de Deus. O homem bem-aventurado aqui, meus queridos irmãos, é descrito como alguém que evita tais associações, uma vez que elas exemplificam o caráter do pecado e a decadência do homem que assim procede. Sua alegria, portanto, está tão somente na obra redentora de Jesus Cristo na sua vida. O homem bem-aventurado tem o prazer particular, tem algo que lhe agrada o coração, que enche a sua vida de esperança. E sabe o que é que diz o verso 2? Este prazer particular, algo que agrada e enche o seu coração de esperança, é o prazer de estar cumprindo a lei do Senhor, de estar meditando nela e assim nela vivendo a sua vida de maneira que viva uma vida que glorifique a Deus. Por isso nós podemos afirmar que o homem espiritualmente feliz, a partir deste princípio do Salmo capítulo 1, é caracterizado pela contemplação constante e consistente da palavra de Deus, queridos, a fim de alcançar um coração sábio, a fim de ter a certeza de que as suas atitudes agradam a Deus, de ter o ouvido atento à voz do Espírito Santo, a discernir com a palavra de Deus e com o coração quebrantado aos pés do Senhor aquilo que agrada a Deus, que busca direção e nesta direção tão somente procura obedecer àquilo que Deus quer para a vida dele. Por último, neste pequeno bloco de 3 versículos, o salmista destaca esta felicidade, esse estado espiritual de plenitude como de uma árvore. E é interessante a gente lembrar aqui o conceito para o judeu, sobretudo,
do que quer dizer a ideia ou a metáfora de uma árvore. Os habitantes da Palestina tinham uma difícil realidade a enfrentar. Eles viviam num solo essencialmente árido. É uma realidade muito cruel, muito difícil de cultivar as coisas. Difícil de que subsista, sobretudo, vegetação, árvores, rios. Numa terra como essa, especialmente para a figura do Antigo Testamento, a ideia da árvore frondosa era tida como um símbolo de bênção da parte de Deus. Um símbolo bem específico, apropriado, vamos assim dizer, de como era ser abençoado por Deus. Portanto, uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas, que é frondosa, que cresce e que dá o seu fruto no tempo certo, é algo que expressa a bênção do Senhor. Por isso, no verso 3, ele diz que o homem que faz essas coisas, que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta à roda dos escarnecedores, que tem o prazer de estar meditando na lei do Senhor dia e noite, ele é comparado com esta árvore frondosa, verde, frutífera em todo o tempo. E nesta comparação que o salmista faz, é importante nós lembrarmos que as árvores, por mais mirradinha e simplesinha e com poucas folhas que ela seja, ou por mais que ela seja uma árvore frondosa, grande, que tem uma copa muito alta, que dá muitos frutos, elas não são plantadas sozinhas. Ou elas não se plantam sozinhas. Elas são plantadas. Assim como pecadores não se transportam sozinhos para o reino de Deus. Eles são resgatados das trevas por meio de Jesus e da sua palavra. João, no capítulo 8, no verso 36, diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus te alcançar, se o Evangelho finalmente bater a sua porta, e eu não sei se eu estou falando apenas para pessoas, membros da igreja, eu não sei se eu estou falando para alguém na sua casa que está acompanhando aqui este culto online, com algum parente, eu quero dizer para você nessa noite que se o Senhor Jesus te chamar, é para que você dê fruto, é para que você seja plantado junto a um ribeiro de água perene, que vai fazer com que a sua vida seja em todo tempo abençoada, seja todo tempo regada e que tenha suprimento da parte de Deus em todo tempo. Assim, a árvore frondosa, frutífera, representa o favor de Deus, ou por assim dizer, é a expressão perfeita daquilo que o Senhor Deus faz na vida daqueles que o recebem. E eu quero pensar um pouco com você a respeito disso. Sabe o que Deus quer expressar de amor, ou como forma de amor, para que você seja uma árvore frutífera? Ele vai te plantar junto a um ribeiro de água. Vai te plantar junto à água. A ideia de que a árvore junto a águas é clara e nos traz o ensinamento de que em Deus não nos faltarão o mais essencial ingrediente, o mais essencial nutriente para a árvore, a água, os seus nutrientes minerais, o nutriente que a água dá, os nutrientes que o solo fornece para a água. Aqui o salmista ilustra, queridos irmãos, ao mesmo tempo confirma, pelo uso desta metáfora, a afirmação feita no versículo, dizendo, pois ele mostra em que sentido os que temem a Deus são considerados bem-aventurados. Ou seja, não porque desfrutem da sua evanescente e infantil alegria momentânea, não, mas porque se encontram numa condição extremamente saudável.
Há nas palavras que nós acabamos de ver aqui, queridos, um contraste implícito em vigor de uma árvore plantada num sítio muito bem regado e de aparência decaída, de que uma que, embora vicejante e muito bonita, é temporal. No entanto, murcha, porque é temporal, em decorrência da aridez do solo, em decorrência de não receber dos nutrientes necessários no lugar em que ela se acha plantada. Com respeito aos ímpios, assim como veremos lá no Salmos 37, no verso 35, eles são às vezes os cedros do Líbano, desfrutam de uma prosperidade exuberante, tanto de riquezas quanto de honras, que nada parece faltar-lhes na sua vida, parece que vivem em permanente felicidade. Não obstante, quanto mais alto se erguem e quanto mais expande para todos os lados os seus galhos, uma vez não possuindo raízes bem fincadas e não recebendo os nutrientes necessários, termina-se esvaecendo-se, perdendo seu vigor, simplesmente porque não recebem os nutrientes necessários, não estão plantados junto a ribeiros de águas. Não é assim para o povo de Deus, não é assim que acontece com aquelas pessoas que escutam os conselhos que estão previstos no verso 1 e 2. Mais uma expressão perfeita do desejo de Deus para a vida daqueles que assim guardam e querem ser bem-aventurados diante de Deus. Eles dão seu fruto na estação apropriada, no tempo certo, significando que sabiamente eles são capazes de discernir quando uma coisa deve ser feita, até onde pode ser bem feita, e em minha opinião revela também uma sutileza do bom senso, impondo assim um quê a mais ao que o profeta, ou ao que o autor aqui quis expressar. Obviamente a sua intenção nada mais, nada menos era de que os filhos de Deus vicejam constantemente e são sempre regados pelas influências da graça divina, são sempre regados pelas bênçãos de Deus, de modo que tudo quanto lhe suceda é proveitoso e no tempo certo eles frutificam. Eu escutei uma expressão essa semana muito interessante. Pare para pensar o quanto seria esquisito se você chegasse num tempo diferente, num pé de limão e encontrasse uma manga. Ou se você chegasse num pé de manga e encontrasse uma laranja. Ou se no tempo da colheita da manga você chegasse na mangueira e não tivesse manga. No tempo da colheita da laranja, se você chegasse na laranja e não tivesse laranja. Muitas vezes as pessoas vivem as suas vidas desta maneira. Sobretudo o povo de Deus precisa ter muito cuidado com isso. Nós vivemos um tempo tão difícil, queridos irmãos, e aí é motivo para a gente pensar em outro tema, em outro sermão, num outro dia. Mas às vezes as pessoas estão guardando seus dons e talentos, ninguém sabe para quê. Tanta gente boa sentada no banco da igreja, sem usar o dom da voz que o Senhor lhe concedeu para louvar, sem usar o dom da música que o Senhor lhe deu para utilizar nos instrumentos da igreja, por exemplo, para ensinar na EBD, para ser auxiliar do pastor, para servir como diácono, diaconisa, enfim, tantos dons que o Senhor nos concede de pregar a sua palavra. Mais uma expressão do amor de Deus, daquilo que Deus quer regar a vida daqueles que assim desejam servi-lo com as suas vidas. As suas folhas não murcham. Não depende de ocasionais chuvas abundantes. Também ele bebe de um rio que o alimenta perenemente. Por isso ele não precisa de chuva. Ele está sempre recebendo de Deus aquilo que ele precisa. É o rio eterno, o rio formoso,
o rio da graça de Deus que desce diretamente do seu trono. Quem vive nas suas margens poderia deixar de ser profundamente feliz? Jamais. Não há crise, pois, por mais grave e dramática que seja, que vença o homem confiante em Deus, que tem as suas raízes bem fincadas na terra onde Deus o plantou e que recebe dele todos os nutrientes necessários, a água necessária para que ele cresça e dê frutos e o seu fruto permaneça e glorifique ao Senhor. Ele não receia quando vê um calor, a louca e escaldante febre que se apodera dos homens sem Deus não atinge aquele que é servo de Deus. Ele permanece sereno quando os outros estão em pânico. Ele subsiste quando os outros estão estremecendo e caindo um após o outro. A sua força interior e a sua capacidade de resistência deixam espantados aqueles que olham para ele. Suas folhas simplesmente não murcham. A sua vida não se desvanece. Ele está sempre em todo tempo confiante no Senhor, vivendo a sua vida para a glória de Deus, verdejando sempre. Irmãos, não existe algo mais profundo do que essas palavras que o salmista aqui quis expressar. Nunca haverá nele sinais de decadência, a sua folha permanece em todo tempo sempre verde. Nem a mais feroz seca consegue destruir a frescura e a beleza da sua fé, da esperança que ele deposita no Senhor Jesus e do amor pelo Evangelho e pela causa de Jesus, que é vista na sua vida. Você já viu? Você já teve a experiência de assim viver ou já conheceu alguém que está passando por uma extrema dificuldade financeira, sei lá, irmãos, de doença, ou se andando ansioso, triste, cabisbaixo, talvez, muito preocupado com o filho, com o esposo, com a esposa, não sei. A vida é cheia de aflições. O próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, passaríamos por problemas, mas nós teríamos que ter bom ânimo. E quando você, perguntava eu, não é? Quando você viveu isso, ou conheceu alguém que viveu isso, e você olha para essa pessoa e tantas vezes ela está glorificando a Deus e feliz e fazendo com que a vida continue sendo bonita, porque ela está como árvore plantada junto a ribeiros de água e esse manancial que abastece a vida dela é um manancial que vem direto do trono de Deus e a gente não entende muitas vezes dessas coisas. Vamos viver isso, queridos, vamos viver isso. Outra expressão da perfeita vontade de Deus, do desejo de abençoar a vida daqueles que assim vivem na dependência de Deus, é que essas pessoas serão prósperas. É tudo que o homem deseja, não é? Recursos para viver, ser frutífero para o tempo da colheita, estar sempre bonito, viçoso, vivendo uma vida próspera. A vida do crente não pode estar tão somente fincada apenas na conquista da prosperidade aqui na terra. É bom que a gente lembre disso. O livro de Eclesiastes nos ensina algo profundo. Capítulo 7, versículo 14 diz assim: no dia da prosperidade, fique contente. No dia da adversidade, considere que é Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14. A gente não sabe mesmo, irmãos. O mês de dezembro foi um dia desse. Nós estávamos cheios de esperança e alegria e fazendo 1000 planos para o ano de 2020. E surgiu uma pandemia que ninguém esperava, não estava nos planos de ninguém, não estava na agenda de ninguém, mas estava na agenda de Deus, para que nós pudéssemos vivê-la. Bons e maus momentos podem se suceder, mas a sua vida tem de estar firmada no Senhor e não nas circunstâncias. O foco do Evangelho não está na prosperidade e não é a prosperidade que diz se um crente é vitorioso ou não. É o seu comportamento independentemente dos momentos bons ou maus, que mostra para Deus se você é próspero nele ou se é escravo das circunstâncias aqui da terra. Lembre-se, bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, que nela medita de dia e de noite, pois para ele o Senhor garante que tudo que ele fizer prosperará.
Mas eu quero ainda pensar, queridos, no segundo bloco de versículos que este texto nos traz. Vou tentar ser um pouco mais rápido para a gente poder encaixar aqui no tempo da mensagem. O verso 4 começa dizendo que os ímpios não são assim. Tudo que eu falei agora, os ímpios não são. Eles são palha que o vento dispersa. Quero que você pense na ideia da prática dos agricultores em algumas culturas em que eles jogam os grãos para cima, sacodem os grãos para cima, e por ser a palha mais leve do que o grão, o vento leva. Assim é a vida do ímpio. É uma palha acumulada desse processo que é desprezada e depois é queimada. Um retrato da vida daqueles que andam longe dos caminhos de Deus. Todos os sonhos dessas pessoas são queimados. Todos os seus projetos são jogados fora. Todos os seus objetivos, os seus planejamentos. As suas vidas não frutificam para Deus. São vidas que vivem de forma seca, sem finalidade, sem propósito. Vidas que aplicam os seus melhores anos em tempo perdido. Esforços desperdiçados. Os perversos não prevalecem, diz o texto. Não prevalecem no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O caminho do perverso, portanto, perecerá. Essa é uma outra característica. Os ímpios consideram a palavra de Deus com desrespeito e desdém. Um dia o perverso acabará em ruína. Por isso o Salmo nos diz que, inicia dizendo que bem-aventurado e conclui sentenciando que o perverso perecerá. São coisas absolutamente diferentes, são extremos totalmente. Pois seus frutos não são bons, pelo contrário, são invariavelmente frutos maus. Portanto, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. No 5º versículo, o profeta ensina que uma vida feliz depende de uma sã consciência e que, portanto, não é de se admirar que o ímpio, de repente, se veja sem aquela felicidade que julgava possuir. E há implícita nas palavras uma espécie de concessão, ou seja, o profeta tacitamente reconhece que os ímpios se deleitam e desfrutam triunfantemente durante o reinado desta ordem sem moral do tempo que nós estamos vivendo. Justamente como os ladrões que se escondem nas florestas para dividir o fruto do seu roubo, quando se veem longe dos olhos da justiça. Ele nos assegura, porém, que estas coisas, ou que as coisas, nem sempre correrão bem em seu presente estado de confusão. E que quando forem reduzidas ao real e verdadeiro sentido, tais pessoas ímpias se verão inteiramente privadas de seus prazeres e perceberão que foram enganadas, enfatuadas, imaginando ser felizes. E assim, meus queridos irmãos, percebemos que o salmista apresenta o ímpio como sendo um ser miserável diante de Deus. Visto a felicidade ser uma bênção interior que procede de uma sã consciência. Ao que o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este século. Entretanto, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, você que está sendo impactado com a palavra de Deus, não com o que o pastor Marcelo está dizendo, mas com a palavra de Deus, que começa a ter a sua mente remoldada, transformada, refeita. Converta-se à ideia de que você precisa renovar-se por aquilo que está acontecendo na sua mente, pelo impacto que a palavra de Deus está fazendo na sua vida, para que você experimente simplesmente aquilo que Deus quer para você, a vontade dele para você. E a vontade do Senhor é sempre boa, é sempre perfeita, é sempre agradável. Ele não nega que antes que se compareçam a juízo, todas as coisas foram bem-sucedidas com eles, com os ímpios. Mas nega que eles sejam de fato felizes. A menos que tenham substancial e inabalável integridade de caráter para se manterem. Pois a genuína integridade dos justos
se manifesta quando ela é finalmente provada. É verdade que o Senhor exerce juízo diariamente, quando faz distinção entre justos e perversos. Visto, porém, que isso só é feito parcialmente nessa vida, devemos olhar mais alto e mais profundamente se desejamos ver a Assembleia dos Justos, assim como é proposto aqui no versos 5 e 6. Para a gente fechar o entendimento, meus irmãos, nesta noite, há muitas pessoas querendo saber o segredo da felicidade. Não a encontrarão, porém, em livros de autoajuda. A bem-aventurança, descrita aqui pelo salmista, não pode ser encontrada no sucesso, ou simplesmente nem adquirida pela alegria, entre aspas, que o pecado pode trazer. Por mais prazeroso que ele seja, pois a satisfação plena da alma só é possível numa vida com Deus, numa vida com o nosso Criador. Mas como viver uma vida plena com Deus, eu pergunto? O Salmo 1 é mais que uma resposta a essa dúvida. Ele aponta para a única pessoa que viveu plenamente com Deus e que também pode nos levar à comunhão com o Pai, o próprio Senhor Jesus, que disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus se não for por mim. Jesus é o mais bem-aventurado dos homens, pois em sua vida inteira ele foi um com o Pai. Ele disse: eu e o Pai somos um. Está lá em João 10, no verso 30. Sua satisfação sempre esteve em fazer a vontade daquele que o enviou. João 4, 34. Seu deleite na palavra de Deus o fazia meditar de dia e de noite nas maravilhas do Senhor. Lucas capítulo 2, verso 46. Seu testemunho atraía os pecadores e a sua boca estava sempre cheia da graça de Deus, proclamando o reino de Deus com sabedoria e amor. Mateus capítulo 7, verso 28. Sua presença convertia as más conversações em reflexões sobre a glória de Deus, e a sua disposição em servir o fazia de canal de bênção para a vida de muitos daqueles que os escutavam. Portanto, para ser bem-aventurado, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Não tem jeito. A fim de que tenha paz com Deus e desfrute da comunhão do Senhor por meio de uma vida cheia do Espírito Santo. Pela palavra e pelo Espírito, Cristo fará de você uma bênção, pois Ele é poderoso para transformar o pecador. Em Jesus, eu e você não apenas fugiremos do mal, mas também seremos instrumentos nas mãos dele para levar outras pessoas a Deus. Pois sua vida será como um farol que mostra aos navios que estão perdidos em alto mar a direção para o porto seguro. Só que nós não levaremos pessoas para portos seguros, portos para navios, mas levaremos as pessoas para o porto seguro chamado Jesus, onde encontrarão descanso para a alma e alegria para o coração. Que tipo de árvore, meus queridos irmãos, nós temos sido? Temos sido árvores plantadas junto a ribeiros de águas? Como estão os nossos frutos? Os nossos frutos têm sido frutos bons e que têm acontecido no tempo certo, na estação apropriada. Certa vez Cristo afirmou: eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É a ideia de que precisamos estar em todo tempo ligados ao nosso Mestre Jesus. É certo que em Cristo o nosso fruto é bom, é abençoador, é impactador de vidas, através da graça de Deus. E aí eu faço a pergunta: como está a sua vida? Como estão os seus frutos? Você já entregou sua vida ao Senhor Jesus, permitindo-lhe fazer tudo, absolutamente tudo o que Ele quiser da sua vida? Cristo também afirmou: se alguém permanece em mim, se alguém não permanece em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e serão queimados. João 15, verso 6. Escolha, pois, ser árvore de bons frutos, e receba a bênção do Senhor. Se você entristeceu alguém, se você teve algum problema com alguém, volte, faça as pazes, peça perdão, peça desculpa. Você, servo de Deus, precisa fazer isso.
Permita que o rio de Deus, o rio da graça de Deus, que traz os nutrientes necessários para que você cresça frondosa, para que você cresça bonitamente, para que você cresça dando frutos e muitos frutos, transforme a sua vida em todo o tempo e você em todo o tempo cresça na presença de Deus, para uma vida próspera e cheia da paz que vem do Senhor, para a glória dele. Pois nós sabemos que o fruto do Espírito, olha irmãos, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, mansidão, é domínio próprio, e contra todas essas coisas não existe lei. Vivamos, pois, uma vida de bons frutos, uma vida que glorifique a Deus. E aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Deus têm a oportunidade de fazer isso, para viver uma vida frutífera, verde e próspera. Mesmo que os tempos sejam de sequidão, mesmo que você esteja vivendo um deserto. Estamos chegando ao final de mais um culto de louvor a Deus e queremos agradecer ao pastor Marcelo pela sua preciosa mensagem ministrada aos nossos corações nesta noite, expressando o nosso sincero desejo que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família e o seu ministério na congregação da nossa igreja em Areias. Gostaríamos também de encorajar você que tomou alguma decisão nesta noite ou deseja compartilhar conosco algum pedido de oração. Envie-nos, portanto, o seu pedido de oração, a sua decisão, para o WhatsApp da nossa secretaria, que é o 994357778. Dessa forma, continuaremos orando por você. Também gostaríamos de lembrar que logo após o nosso culto teremos a nossa live. Você nos encontrará no perfil da nossa igreja no Instagram, que é o @ibcapunga. Você nos encontrará em mais um momento de comunhão, oração e reflexão na palavra do Senhor. Se você ainda não preencheu o questionário de avaliação do ministério da nossa igreja, que é a primeira fase do processo de preparação de um planejamento estratégico para os próximos anos, então, por favor, faça isso ainda hoje. Se você não recebeu o formulário, solicite ao WhatsApp da nossa secretaria, envie uma mensagem e solicite o link e ajude-nos, portanto, nesse processo. Gostaríamos de lembrar que no próximo domingo nós teremos culto presencial pela manhã, culto online à noite, culto também no próximo sábado, teremos a nossa Juventude Conectada de forma presencial. Os links para as inscrições para os cultos presenciais de sábado à noite e domingo de manhã estarão disponíveis hoje, após a nossa live. Então, fique ligado e participe da nossa programação neste próximo final de semana. Vamos orar? Nós te pedimos, Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam abundantes sobre a Igreja Batista da Capunga, sobre as suas congregações, sobre todo o teu povo espalhado em todo o mundo, hoje e sempre. Amém. Deus continue abençoando você e sua família. Amém.